Olá, eu sou Mary Hatch com mais uma semente de vida para o seu coração nesse dia chamado hoje, nessa rica oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, com mais uma palavra, mais um devocional, com um novo tema que eu creio em nome de Jesus que vai falar muito ao seu coração. Há muitas dúvidas no meu coração e no seu quanto à vontade de Deus para a nossa vida. Quantas mulheres já vieram até mim perguntando: Mary, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E eu quero aqui já dizer a você que eu não tenho as respostas absolutas, eu não vou ter respostas que de repente vai satisfazê-la plenamente. Mas eu quero te dizer que em cada devocional, nesse novo tema, o mistério da vontade de Deus para a nossa vida vai falar muito ao seu coração. Vai responder muito dos seus questionamentos. E mais uma vez aqui, eu quero dizer a você que é com muita alegria que eu começo mais um devocional. Toda sexta-feira eu estou aqui com você para trazer um resumão daquilo que Deus falou conosco durante a semana pelo grupo do WhatsApp. Se você deseja participar deste grupo, está me assistindo aqui pela primeira vez, é só clicar aí no link da descrição e você já fará parte da nossa comunidade, onde ali o grupo fica fechado durante a semana, para você ficar focada somente nos devocionais. Apenas na segunda-feira à tarde eu abro ali para que você coloque seus pedidos de oração e logo mais à noite intercedo, trazendo ali uma pequena reflexão, apresentando ao Senhor cada pedido e depois o grupo fica fechado. Tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E já quero aqui declarar, profetizar, que a abundante graça do nosso Senhor Jesus transborda sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus relacionamentos, sobre o teu trabalho, o teu ministério, sobre as tuas emoções, sentimentos, sobre o teu dia, sobre tudo aquilo que diz respeito à sua vida. Saiba que se você está de pé, é porque a abundante graça do nosso Senhor Jesus tem transbordado sobre você. Oh, glória a Deus, aleluia! Como é bom saber que temos o Senhor em nossa vida. Como é bom saber que todos os dias nós podemos chegar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 4, que eu e você podemos chegar confiantemente diante do trono da graça. Podemos declarar as nossas necessidades e podemos confiar que no momento oportuno o nosso sumo sacerdote eterno, Jesus, vai interceder e vai trazer resposta. Essa é a abundante graça sobre nós e que a gente venha verdadeiramente todos os dias depender desta graça. E aqui, com esse devocional, com esse novo tema, estou me baseando no conteúdo deste livro de Charles Swindoll, O Mistério da Vontade de Deus. O mistério da vontade de Deus é realmente um mistério. A vontade de Deus é um mistério. Muitas vezes nós queremos compreender de forma clara, como algo que fique muito bem explicado para nós, mas eu quero te dizer que a vontade de Deus para as nossas vidas muitas vezes é um mistério. Nós não vamos compreender tudo de uma vez. É uma jornada. Nós vamos vivendo na caminhada cristã, nós vamos passando pelos processos e ali nós vamos vendo sinais e vamos compreendendo de uma forma mais clara a vontade de Deus para nossas vidas. Quanta confusão diante desta pergunta, diante deste tema: qual é a vontade de Deus para minha vida? A gente acha que viver a vontade de Deus é sair do ponto A para o ponto B, esquecendo que há uma jornada. Deus vai trabalhar na nossa jornada. Há processos. O Senhor tem uma forma de trabalhar nas nossas vidas, nos levando para este lugar de amadurecimento, porque o maior propósito da nossa vida é nos tornar parecidas, semelhantes a Jesus. É poder declarar como o apóstolo Paulo: eu sou imitador de Cristo. Eu e você precisamos entender isso. Deus está nos colocando nos processos para que a gente se torne mais parecida com Jesus.
Eu e você estamos na jornada da fé. E temos muitas vezes dúvidas. O que é para eu fazer? Mary, o que é para eu fazer? Minha amada, eu te digo uma coisa. Vamos nessa jornada de devocionais? Tenho certeza que Deus vai trazer uma clareza para você do que é a vontade dele para a sua vida. E como eu sempre faço, trago aqui um resumão de tudo que foi falado no nosso grupo pelo WhatsApp e finalizo aqui a conclusão da semana. Tenho certeza que esse tema vai falar muito ao seu coração, vai responder muitos questionamentos dentro de você, vai trazer uma clareza maior do que é a vontade de Deus para a sua vida. Eu já quero abrir aqui um parênteses. É mistério. Muitas vezes a nossa caminhada é um mistério e Deus vai trabalhando em tudo que diz respeito à nossa vida para que a gente verdadeiramente possa fazer a vontade dele nessa terra. E eu comecei na segunda-feira com a seguinte frase: a vontade de Deus para nós nesta vida não é uma equação direta e objetiva, projetada para nos levar a um destino definido na terra, mas é a própria jornada. É a própria jornada. Não é algo, não é uma equação direta e nem objetiva. Deus não está preocupado de eu chegar aqui. Deus está preocupado como eu vou viver até chegar aqui. E muitas vezes nós estamos tão agoniadas querendo saber do nosso propósito, meu propósito, o que é para eu realizar, esquecendo de uma coisa: tem um tempo para viver aqui. Tem uma jornada. Tem uma intencionalidade aqui que eu e você precisamos aprender a viver. E o nosso versículo da segunda-feira foi: ensina-me a fazer tua vontade, porque tu és o meu Deus. Guia-me teu bom espírito por terreno plano. O próprio salmista falando com o Senhor: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Nós precisamos pedir ao Senhor: ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me, Senhor, qual é a tua vontade. O próprio salmista tinha dúvidas. Ele não tinha clareza qual era a vontade de Deus para a vida dele, diante das circunstâncias da sua vida. Mas eu quero te dizer que ele pediu, e eu e você temos que pedir. Peça ao Senhor. Fale com ele como salmista. Entenda uma coisa: nós precisamos pedir como salmista: guia-me teu bom espírito por um terreno plano. É ele que vai nos direcionar, é o Espírito de Deus que vai nos direcionar. Nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos pedir como salmista, entender que não é uma equação direta e objetiva viver a vontade de Deus, mas é algo que nós vamos aprendendo na medida que nós vamos caminhando com Ele nesta terra. Quantos homens e mulheres da palavra de Deus nós vamos ver que recebeu um chamado de Deus, mas que passaram pelo processo, que no início não entenderam muitas coisas, como Davi. Davi foi ungido para ser rei de Israel, e olha os processos da vida do rei Davi: perseguições, dificuldades, se viu em momentos difíceis, foi parar na caverna de Adulão, foi perseguido por Saul, rei Saul, foi incompreendido, foi muitas vezes humilhado. E sobre José do Egito, sonhou, teve aquele sonho que Deus o colocaria em um lugar alto, e Deus permitiu ele parar no buraco, foi parar na prisão ali no Egito, foi caluniado, foi esquecido, até completar a vontade de Deus em sua vida. Minha amada irmã, há um processo de Deus na nossa vida, há algo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu quero te dizer, quantas vezes Davi pode ter ficado confuso, e José também. Então não sinta vergonha de estar confusa sobre a questão de qual é a vontade de Deus para a minha vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar: Senhor, ensina-me qual é
tua vontade. E na terça-feira, a nossa frase foi: quanto mais perto caminhamos do Senhor, menos controle temos sobre nossas vidas. Teremos mais consciência que devemos alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Entender a vontade de Deus para a nossa vida, muitas vezes não será fácil. Precisamos pedir como o salmista pediu. E precisamos andar mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus eu e você caminhamos, quanto mais nos rendemos a Ele, mais vamos perder o controle das nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa. Fazer a vontade de Deus é fazer a vontade de Deus. Quantas vezes estamos confusas em relação a qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque queremos viver as nossas vontades. E quando nós andamos mais perto de Deus, vamos contemplando que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Neste lugar, vamos perdendo o controle da nossa vida e vamos entregando a nossa vida para Deus. E é neste lugar que vamos vendo que há renúncia, que há muitas vezes moldar de Deus em nossa vida. Vai haver ajustes, vai haver renúncia, vai haver muitas vezes perdas, porque viver na vontade de Deus é viver como Ele quer, não como a gente quer, é como Deus planejou que vivêssemos. O nosso versículo foi: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. É do jeito de Deus, é da forma de Deus. Nunca será da nossa forma. Entenda isso. Entenda que neste lugar de estar mais perto de Deus, Ele vai te pedir algumas coisas. Ele vai ajustar algumas coisas. Ele vai moldar você. Neste lugar, você vai ter que renunciar. Neste lugar, você vai ter que dizer: Senhor, eu entendo, não é mais da minha forma. A gente precisa verdadeiramente entrar neste entendimento. Não é do meu jeito. Amém? Glória a Deus por isso. E na quarta-feira, a nossa frase foi: Jó estava maravilhado com o Criador. Quando o assunto são as obras e os planos de Deus, nunca seremos capazes de dizer: finalmente, descobri, entendi tudo. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós queremos entender tudo. Nós queremos entender com a nossa cabeça, com a nossa mente, com o nosso coração. E é interessante uma palavra que nós encontramos no livro de Jó. O versículo está no capítulo 9. Ele é quem remove os montes, que faz grandes coisas, que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais, que se não podem contar. Jó declarando a soberania de Deus. Jó declarando quem é o Senhor. Jó estava maravilhado com o Criador, com a soberania do nosso Deus. Quando o assunto é a vontade de Deus, quando o assunto são as obras e os planos de Deus para a nossa vida, é algo maravilhoso demais, é algo insondável, inescrutável. E a gente precisa se submeter à soberania de Deus, que muitas vezes não vamos entender como Ele vai agir, mas Ele está agindo. O que cabe a mim e a você é nos submetermos a esta vontade soberana de Deus. Muitas vezes acontece coisa na nossa vida e a gente não quer aceitar, a gente quer ditar como Deus vai fazer. Quem faz é o Senhor, quem opera é o Senhor. E mesmo que você não entenda este quebra-cabeça, saiba de uma coisa: o Senhor está no controle. E quanto mais perto de Deus eu e você andamos, teremos sim os sinais ali, teremos sim o Senhor nos movimentando e contemplaremos cada peça se ajustando para que a obra de Deus seja finalizada em nossas vidas. A palavra do Senhor diz ali, Paulo declarando em Filipenses, que ele cria que aquele que começou a boa obra é fiel para finalizar. Então nós não vamos ter todas as respostas. Você não vai dizer: eu entendi tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que está tudo certo, que a gente está entendendo tudo, Deus começa a movimentar.
Algumas coisas que a gente fala assim, eu pensei que já estava resolvido, eu pensei que era para fazer assim. Aí Deus vem, te movimenta, eu digo isso por mim. Quantas vezes Deus já me movimentou, quantas vezes Deus já me pegou assim e me tirou do eixo que eu achava que estava tudo certo, que eu tinha a resposta. Não, nem sempre teremos as respostas absolutas e nem sempre vamos saber tudo. Não vamos poder dizer, finalmente, descobri, entendi tudo. Não. O que Deus quer é que a gente tenha a consciência de Jó. Jó tinha clareza da soberania de Deus sobre a sua vida. Ainda que a vida dele parecia um quebra-cabeça, que faltava uma peça, ele tinha clareza de quem era Deus. Ao ponto de chegar no final do livro de Jó, ele dizendo, agora os meus olhos te veem. Ai, que coisa maravilhosa! E na quinta-feira, a nossa frase foi, mesmo antes de você ter um pensamento, o Senhor o conhece, Ele sabe quando ele chega ao seu cérebro e o que dele resultará. Mais uma vez aqui, trazendo a consciência da soberania de Deus. Mais uma vez aqui, mostrando para você que estamos diante de um Deus poderoso, de um Deus grande, de um Deus soberano, de um Deus que os seus desígnios são inescrutáveis. Como diz ali o Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conhece, sabes quando me assento e quando me levanto. Senhor, tu és que sonda os meus pensamentos. Salmista dizendo ali que até as palavras que ele ainda nem falou, Deus já sabia qual seria cada palavra. Os pensamentos que ainda estavam sendo ditados na mente, Deus já conhece. Eu quero te dizer algo. Deus nos chama para viver de acordo com a sua vontade. Ele nos ama. Ele sabe quando nós vamos errar. Que Ele sabe quando vamos ter um pensamento inadequado. Que Ele sabe as palavras que não deveríamos dizer. E Ele não deixa de nos amar. O Senhor nos sonda. O Senhor nos conhece. E o salmista tinha clareza disso. Deus conhece cada palavra. E às vezes nós estamos vendo a nossa jornada do nosso ponto de vista. Nós estamos cavando túneis e só vendo areia, terra, de um lado e de outro. Mas do ponto de vista de Deus, Deus está vendo tudo. Deus conhece o meu hoje, Deus conhece onde eu estou e Deus sabe para onde eu devo ir. E muitas vezes a nossa visão é turvada. Muitas vezes nossos pensamentos estão perturbados. Muitas vezes falamos aquilo que não devemos. Mas o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece e nos chama a viver neste lugar. Lembrando que Ele é o oleiro. Quem é o oleiro? Deus. Nós somos o barro. Ele, o pastor. Nós, as ovelhas. Ele, o mestre. Nós, as servas. Ele, o pai. Nós, as filhas. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos. Nós precisamos compreender que Deus tem o melhor para nós. Mas sabe o que acontece? Quanto mais perto nós vamos chegando de Deus, menos controle temos da nossa vida. E muitas vezes vamos ver dentro de nós que não há o desejo de executar a vontade de Deus. Pelos nossos caprichos, por querer viver as nossas vontades. Mas o Senhor é o oleiro. Ele é o que molda o barro. Eu quero te convidar nessa jornada de devocionais a compreender quem é Deus. A confusão maior está porque não compreendemos quem é Deus. Porque não vamos até Ele para que Ele ensine realmente a sua vontade. E nos submetermos ao seu querer, ao processo. Lembre-se que viver a vontade de Deus não é sair do ponto A e chegar no ponto B, mas é viver a jornada da fé, se submetendo aos processos, deixando Deus trabalhar para que a gente verdadeiramente possa amadurecer e nos tornar cada dia mais aptas a sermos parecidas com Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a caminhar comigo nessa jornada. Como diz aqui o autor do livro, que venhamos aprender como nos voltar a Deus
e confiar nele para operar a sua vontade nas nossas vidas. Porque, na verdade, ainda há muita ignorância da nossa parte. O que é a vontade de Deus? Precisamos entender que Ele é soberano. Necessitamos de confiar mais em Deus. E que venhamos deixar que as coisas aconteçam como Deus planejou. Ainda que no processo haja surpresa. Ainda que no processo haja desapontamento. Isso são os mistérios de Deus na nossa vida. Mas que possamos permanecer nessa caminhada. Que possamos andar nessa caminhada e deixar Deus definir a sua vontade para as nossas vidas. Precisamos ser humildes e entender, Senhor, realmente eu sou muito ignorante ainda quanto o conhecimento da Tua vontade para a minha vida. De uma coisa eu sei, minha amada, nascemos para a glória de Deus. Que nessa jornada, em meio aos desapontamentos, em meio às surpresas, que possamos viver os mistérios da vontade de Deus e descobrir que Ele é fiel, que Ele é digno de confiança. Que eu e você possamos estar seguras que nós estamos nas mãos poderosas que não vai deixar eu e você se perder. Ele não vai deixar. Eu quero te lembrar nesse dia que Ele não vai deixar. Que possamos permanecer fiel ao Senhor. No tempo de relativismo, no tempo de que as pessoas querem fazer muitas coisas, no tempo que as pessoas querem viver as suas realizações. Eu e você precisamos nos submeter à vontade de Deus. Lembre-se, Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Por mais perturbador que o processo possa parecer aos nossos olhos, Deus se mantém firme a Ele. E Ele não vai permitir nada mais, nada menos daquilo que é necessário para que eu e você se torne imitadora de Cristo. Você crê nisso? Quero te convidar a orar agora comigo. Eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração nessa jornada para compreender, para ter mais clareza do que é a vontade de Deus. Lembre-se, como diz Paulo. Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Eu quero te convidar a orar comigo, lembrando quão inescrutável é os caminhos do Senhor, quão insondáveis são os planos de Deus para a nossa vida. Ore e fale com o Senhor, Senhor, eu quero viver neste lugar de obediência, me submetendo à tua soberania, viver nessa jornada dos mistérios da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, por mais perturbador que o processo possa parecer, Senhor, aos meus olhos, o Senhor se mantém firme a Ele, meu Deus. Senhor, o Senhor não tem que nos explicar tudo e não precisamos de respostas absolutas. O que temos que compreender, Senhor, que Tu és o oleiro que está trabalhando em nós, que somos o barro, meu Deus. Que possamos permitir que o Senhor nos molde, Pai, e o Senhor tem as maneiras de nos moldar. O Senhor é Deus soberano, inescrutável em seus desígnios. Senhor, que possamos estar dispostas a deixar o Senhor ser Deus em nossas vidas. Pai, que eu e a minha amada irmã, quem me ouve, deixe o Senhor ser Deus. Senhor, que possamos todos os dias estar em Tua presença, meu Deus. Que possamos, Senhor amado Deus, deixar o Senhor nos levar pelo processo que o Senhor escolheu para as nossas vidas. Mesmo que a jornada possa parecer um tanto dolorosa, mesmo que às vezes, Senhor, possamos passar por momentos difíceis, que haja surpresas e que venhamos nos sentir às vezes, Senhor amado, inseguras, mas que possamos lembrar que o Senhor está no comando. E nessa jornada, Senhor da fé, possamos viver exatamente da forma que o Senhor planejou para nós. Amém? Glória a Deus.
Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E eu quero deixar uma frase para você. Os caminhos de Deus são complexos e é difícil predizê-los. Ele move as peças e, de alguma maneira, elas ficam em ordem. Então, minha amada, mesmo que pareça a sua vida um quebra-cabeça que está faltando peças, lembre-se, no momento certo, os sinais serão dados, as peças serão encaixadas e eu e você vamos contemplar a linda obra de Deus finalizada em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e não se esqueça, floresça em todo o tempo, sementes de vida para o seu coração e até a próxima.